Estamos aqui para mais uma live das Faculdades Trilógicas. Bem-vindos ao Universo Kepp Pacheco, escola de pensamento que unifica ciência, filosofia e teologia. Bem, hoje o nosso tema é gestão de conflitos no ambiente de trabalho. Quem aqui tem problemas no trabalho? Podem interagir com a gente, tá? Podem escrever no chat. Quem conhece alguém que tem esse problema? Qual é a sua maior dificuldade? Como lidar? Como ter uma existência mais digna de realizações, bem-estar, saúde? Eu tenho uma cliente de psicanálise trilógica. Ela é gerente. Tem uma equipe de 15 pessoas. Menciona com frequência a dificuldade que ela tem em lidar com essas pessoas, de fazer elas produzirem, de executarem o básico da função. E teve uma funcionária, olha que interessante, ela foi contratada, essa funcionária foi razoável, bem razoável no período de experiência, ela estava na dúvida, mas estava com baixa de pessoal, precisava, então registrou ela. Logo após o período de experiência, logo que ela registrou, começou a apresentar problemas. Então faltava, apresentava um atestado médico, aí voltava, trabalhava com aquele corpo mole, depois mais faltas, com outros atestados. Em 3 meses, ela tinha ficado 1 mês afastada. Olha só. Ou seja, 1/3 do tempo afastada, ganhando sem trabalhar. Detalhe, né? Poderia ser uma doença grave, claro, ninguém está imune, mas percebia-se que não era, pois as próprias colegas de trabalho, sabe como é a empresa, né? Elas mostravam fotos dessa funcionária que estava afastada nas redes sociais, em festas, viagens, passeios, no período de licença, né? Então, não se tinha assim uma evidência de uma doença que justificasse tamanho afastamento. E, enfim, quando a funcionária resolveu aparecer, foi possível demiti-la e ela, assim, já esperava, né? Portou-se com total indiferença e desprezo. Então, vamos agora analisar juntos esse caso. O que a gente pode constatar? Essa funcionária realmente queria trabalhar? O que acham? Escrevam no chat, por favor. O pessoal daqui, o que acha? Parece que não, né? É comum nas empresas acontecer isso? O que acham? Escrevam, por favor. Interajam com a gente. O pessoal daqui está dizendo que é comum. Sim, a pessoa fica um pouco, depois força uma demissão, né, para receber os tais direitos, FGTS, a multa de 40% quando não faz acordo, o seguro-desemprego, férias, etc., né? Então, uma coisa é a gente ter um problema de saúde, ninguém está imune a isso. Outra coisa é a gente usar desse artifício para não trabalhar, para tirar, entre aspas, vantagem. Então, sabe-se da dificuldade que existe, né, em ter gente séria e comprometida com o trabalho, cada vez mais, inclusive. A gente pode concluir o quê? Que, sem perceber, essa pessoa ela vê vantagem
em não trabalhar. Ela vê vantagem em ficar na preguiça, vantagem em ser desonesta. No frigir dos ovos é isso, né? É uma questão ética, inclusive. Por incrível que pareça, ela vê vantagem em algo que a prejudica. É um fato estranho, é algo ilógico, mas é algo que acontece. Vamos nos aprofundar agora nessa análise. Esse caso que a gente viu é um exemplo do fenômeno chamado inversão. Inversão psíquica da vontade, a vontade invertida. Esse livro aqui, A Libertação da Vontade, do Dr. Norberto Kepp, ele revela com profundidade, de forma científica, esse fenômeno. Esse problema que todo e qualquer ser humano tem, em maior ou menor grau, apesar de não perceber. Então, se a gente vamos tentar aplicar de forma rápida, lógico que é um estudo profundo, mas tentar elucidar essa questão. Então, se a gente pensar o que é o trabalho? O trabalho é o quê? Pela razão. Qual que é a sua ideia? Escreva para a gente, por favor, no chat. O que o pessoal daqui acha? O que é o trabalho? É algo bom ou ruim? Pela razão, pela lógica. É algo bom, isso. Algo bom. O que o trabalho traz para a pessoa? Traz pessoal escrevendo desenvolvimento, não é? Dignidade, realização, prosperidade, certo? Então, o que é então essa vontade invertida? Nesse caso que acabamos de apresentar, a pessoa invertidamente ela vê o trabalho, ou seja, algo bom, como ruim. Por isso que resiste, rejeita o trabalho. E vê a preguiça, o golpe, né, a desonestidade como algo benéfico, inconscientizadamente. A pessoa não percebe. Então, ela pensa que é desvantagem algo vantajoso, benéfico para ela. E pensa que é vantagem algo que é desvantajoso, prejudicial, compreende? Caso contrário, ela agiria diferente. Não é verdade? Se ela achasse que o trabalho era algo bom, ela ia se dedicar, ela ia se esforçar, ela ia se concentrar, enfim, dar o duro, porque tem os frutos. E por causa dessa inversão, a pessoa sofre, e sofre muito. Então, pessoal, esse fenômeno da inversão psíquica, a vontade invertida, é uma revelação científica do Dr. Norberto Kepp, de 1977, 47 anos atrás. E não só eu, como também muitas pessoas consideram essa revelação científica como a mais importante de todos os tempos. De todos os tempos. Aplica-se a qualquer área de saber. Então, vamos pensar numa área de conhecimento. Nós somos uma faculdade. Então, na área da educação, temos a inversão. Na política, temos a inversão. Onde mais? Nas artes, temos inversão. Física, biologia, química,
sociologia, direito, nas leis, né? Como temos inversão nas leis, nos relacionamentos, na economia, enfim, em toda e qualquer área a gente encontra esse problema. Senão o mundo estaria bem diferente do que está hoje, né? Venhamos e convenhamos, como se diz. Então, todo e qualquer ser humano sofre desse mal, em menor ou maior grau. E a sociedade é consequência da problemática humana, né? Agora, vamos voltar ao caso dessa funcionária dos atestados. Vamos pensar nas consequências. Quais são as consequências dessa atitude, dessa escolha? A pessoa vai progredir na carreira? Ela vai se desenvolver? Vai prosperar? Vai constituir algum patrimônio? Vai ter boa reputação? O que acham aí? Escrevam aí sim, não, talvez. Ela vai conseguir ter uma boa qualidade de vida, pessoal. Ela vai conseguir se sentir bem, ter paz de espírito. Com essa conduta, tem como? Tem como? Não tem. Não tem como. E além do fracasso profissional e pessoal, ela vai inevitavelmente somatizar. Adoecer, né? Somatizar, ficar doente no corpo e na mente. Por quê, né? Porque ela está doente no espírito. O corpo e a própria mente, né? O cérebro é consequência do espírito. Olha só, esse livro aqui chama-se A Medicina da Alma. É um livro que foi escrito na década de 60 pelo Dr. Norberto Kepp, quem fundou o Departamento de Psicossomática no Hospital das Clínicas. Esse livro ele mostra essa questão, que a verdadeira medicina é da alma, que o corpo é uma consequência disso. Que se a pessoa trata a alma, ela tem saúde orgânica. Então, mais algo incrível, mais uma obra-prima para a gente poder estudar, se aprofundar. A atitude dessa pessoa inconscientizada, mas é uma atitude, é uma escolha que está contra ela mesma. Ela está atacando o seu ser. Está agindo contra si própria. Olha só, no livro, esse livro aqui, também uma outra obra-prima, best-seller, chama-se A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse. É a Medicina Psicossomática Trilógica, da doutora Cláudia Pacheco. Esse livro tem documentado nele casos clínicos, enfim, uma série de doenças aqui, casos clínicos, verídicos, e essas doenças são em decorrência desse estresse tremendo que a humanidade vive e que está diretamente ligada à inversão da vontade. Para lidarmos com os conflitos no trabalho, faz-se necessário a consciência da inversão do ser humano e da sociedade. Essa resistência ao trabalho, à realização, ao desenvolvimento, é algo inconscientizado e por isso domina o ser humano e traz sofrimento. Veja, não é assim que a pessoa levanta de manhã e fala: hoje eu vou estragar a minha vida, hoje eu vou procrastinar bastante, vou ser rude no trabalho, antipático com os outros, eu vou me colocar em risco de acidentes de trabalho, vou ficar bastante nas redes sociais, vou enrolar, vou colocar o famoso olho gordo, né? Fazer bastante intriga,
puxar o tapete dos outros. O que mais que a gente tem? Culpar os outros pelas minhas falhas. Enfim, vou aborrecer e destruir todas as minhas chances de se desenvolver. Então, não é assim. Mas, pelos fatos, pelo resultado, a gente percebe que essa escolha existe. Então, a gente não tem muito tempo aqui, nesse momento, para analisar outros casos, mas convidamos a todos a refletir sobre isso. São tantos casos, né? Tantos exemplos que a gente pode ter, próprios e das pessoas que a gente conhece. Vamos pensar em outros exemplos de conflitos? Vocês podem interagir com a gente? Digitar no chat aí. O que tem como exemplo de conflito? Pessoal aqui da sala, entre líderes e liderados, entre colegas de trabalho, com fornecedores, clientes, familiares, né? Também. O que a gente poderia ter de inveja? Claro, é uma inveja esse conflito, né? Por falar em inveja, vamos falar do famoso olho gordo, né? Dr. Kepp fez um tratado sobre inveja, pessoal. Tem muito conteúdo científico precioso. Podemos falar um pouquinho aqui. Olha, esse livro, chamado A Origem das Enfermidades, de autoria do Dr. Kepp, esse é um clássico da psicopatologia. E aqui, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a inveja, que é a inversão original. Depois ele fala da censura, que é a resistência, em ver, inclusive, essa inveja. E, por censurar, o ser humano faz a projeção, a paranoia, que é colocar os nossos problemas nos outros, né? Projetar. Então, é interessante porque tem um capítulo aqui, o capítulo 15 da parte 1, que é sobre inveja. Olha que interessante, ele fala assim, olha, o sucesso pessoal depende da aceitação do sucesso dos outros. Então, vamos agora refletir sobre essa frase, esse capítulo do livro. Como a pessoa vai ter sucesso se não aceita o sucesso do outro? Já pensaram nisso? Não tem como. Então, a gente precisa conscientizar essa inversão, essa rejeição ao que é bom, que todos fazemos de uma forma ou de outra, de forma inconscientizada. Então, a inveja, ela vem, se a gente vê a origem etimológica, ela vem do latim, invidere. In significa não, videre, ver. Então, a pessoa não vê a realidade, não vê o que é bom. Ela faz essa inversão. Ela vê de forma invertida pela inveja. Então, não é que a inveja, como a gente aprende na escola, é assim, esse meu colega aqui tem um carro legal, eu estou com inveja dele, que eu quero ter um carro igual ao dele. Não é assim. É o contrário. Na inveja, eu não quero ter esse carro. E não quero que ele também tenha. É uma coisa de rejeição ao bem. Enfim, é algo que a gente estuda com profundidade nos nossos cursos, né? E vivencia isso, para, de fato, aprender. Então, inveja é não querer que o outro tenha o bem, mas também não querer para si esse bem. Bom, outros exemplos, né? A gente tem o vitimismo, muito comum, né? A pessoa se vê vítima de tudo, ou até a projeção, como foi falado, de culpar os outros pelas suas falhas. O que mais?
Quais outros conflitos que a gente tem no trabalho? O pessoal também está interagindo. Clássico, né? O arrogante. A pessoa arrogante, soberba. Então, uma outra questão. O ser humano, pela criação divina, é humilde. O arrogante, ele está invertido, ele está rejeitando a si próprio, essa humildade que ele tem na essência dele. Uma outra questão metafísica desinvertida. Então tem o reclamão. Qual outro caso? O pessoal escrevendo. O perfeccionista, o intolerante, o falso, o desonesto, né? Aquele que puxa o tapete. O intrigueiro, nossa, como tem intriga no ambiente de trabalho. Já pensaram nisso? Aquela famosa disque, né? Falando mal pelas costas, fazendo confusão. Então, outro aspecto invertido do ser humano. Algo que prejudica ele, principalmente, e os outros também, né? Tem o procrastinador, aquele viciado em vídeos rápidos, né? Fica no banheiro. Eu tenho um cliente, um jovem, que ele fala que ele assume que está assumindo, né? Que é viciado, e ele vai para o banheiro durante o expediente de trabalho para ficar nos vídeos ali, ó, fá. Imagina, o pessoal tá, cadê o fulano? Percebe como a pessoa desvia do que tem que ser feito? Ela não está lá para ficar vendo vídeo, né? Tem também os acidentados, aqueles que sempre estão se machucando, e aí entra a questão médica também, né? E, inclusive, o acidente ele mostra muito o sentimento de culpa, não sentido da pessoa. Algo que a gente aprende também nos nossos cursos, né? A pessoa se pune por ter essa conduta fora de si, né? Essa conduta contra si mesma. Ela sabe que, no fundo, isso é errado, mas não quer assumir essa culpa. Tem também o mercenário, aquele que trabalha só por dinheiro, né? Inclusive, isso é uma patologia terrível. Temos aqui, olha, esse outro livro, chamado Trabalho e Capital, também do Dr. Norberto Kepp, é uma obra-prima. Ele tem um conteúdo aqui super denso, científico, super científico, que mostra essa inversão que se faz com o trabalho. Que as pessoas colocam o capital, o dinheiro, que é inferior, eles colocam acima do trabalho. Nós, né? Todo o ser humano. E o trabalho, que é algo acima, importante, infinitamente mais importante do que o dinheiro. Não que o dinheiro não seja importante, precisa-se do dinheiro para pagar as contas, para fazer a dinâmica, o sistema econômico funcionar, mas nessa configuração existente, né? Mas coloca-se o dinheiro acima do trabalho. E isso dá uma confusão imensa. O planeta está quebrado economicamente por essa inversão. Uma outra questão, um outro conflito que existe, que está muito comum hoje, é a questão do estresse. Estresse no trabalho. Tem hoje a tal da síndrome de esgotamento profissional, o burnout, a palavra em inglês, né? E, inclusive, o médico dá 15 dias de afastamento para quem está sofrendo desse burnout. Vamos tentar se aprofundar nessa questão. O estresse, ele não vem do trabalho.
O trabalho é algo bom. Como que algo ruim pode vir de algo bom? Metafisicamente impossível, pela metafísica desinvertida, claro. Então, o estresse ele vem da resistência ao trabalho. Quando a pessoa rejeita, resiste trabalhar, inconscientizadamente, claro, resiste trabalhar, ela tem essa tensão, esse desgaste, né? Percebe como é sutil essa inversão? Trabalhar é servir, mas percebe-se que o ser humano, no geral, ele quer ser servido, né? Então, se a gente pensar aqui, nesse outro livro, que é incrível, A Origem da Sanidade. Qual que é a origem da sanidade do ser humano? Está no trabalho, na ação boa. É isso que dá energia, que dá saúde, que dá bem-estar para a pessoa. Está na manifestação dessa nossa essência divina. E vamos pegar uma questão interessante. Na segunda-feira, como que as pessoas geralmente estão, né? Terrível, né? Para acordar, principalmente nesse frio que está agora. Para entrar no ritmo, pouca energia, né? E aí, como é que a gente está, ao longo da semana a gente vai trabalhando, como é que a gente fica na sexta-feira? Fica cheio de energia, sextou, não é isso? Por quê? Porque trabalhou a semana toda. Então, se está energizado, a energia vem da ação boa, e o ser humano resiste a essa ação, resiste ao bem. Podemos nos perguntar, ok, essa inversão está clara, existe mesmo, eu estou percebendo, uns agora, outros já tinham percebido, faz todo sentido. Mas como eu resolvo isso? Geralmente se pergunta. Veja, não adianta dar conselhos, falar que precisa pensar positivo, falar que precisa trabalhar, que precisa fazer isso e aquilo, os 7 passos para o sucesso, né, da pessoa. Isso não funciona. Precisa-se, sim, conhecer com profundidade o método científico da conscientização. Precisa vivenciar isso na prática. E a gente percebe que quem experimenta tem bons resultados, tem uma libertação, restaura a vida das pessoas, essa vivência. Algo que tem sido um divisor de águas na vida de muitas pessoas é o curso das faculdades trilógicas chamado Gestão de Conflitos, uma pós-graduação, lato sensu, que permite ao aluno vivenciar na prática a metodologia científica da conscientização. Essa metodologia que trata a raiz da problemática humana e social e que vem aliviando o sofrimento e restaurando vidas de milhões de pessoas há muitas décadas. Um líder ou um profissional, ele vai ter ferramentas preciosas para lidar com as pessoas, melhor lidar com as dificuldades dos outros e as próprias, né, no dia a dia do trabalho, com a sua equipe, né, vai ter facilidade de lidar com o chefe, com os fornecedores, com os clientes, etc. Eu acho que foi possível perceber que tratamos aqui, hoje, do que é de mais essencial em nossa existência, que é a nossa vida interior. É onde está toda a saúde, a beleza, o bem-estar, a felicidade, a sabedoria, e que temos a chance de resgatar com essa ciência chamada trilogia analítica. Essa é
a última obra do Dr. Kepp, ele ainda está escrevendo. E essa obra chama-se Parousia, Restauração do Paraíso. Uma obra lindíssima. Então, pessoal, venha fazer parte dessa energética da consciência, da desinversão. E bem-vindos ao universo Kepp Pacheco, a escola de pensamento que unifica ciência, filosofia e teologia.